Esse capacete, estou desde ontem pensando nele aqui. Nós que estamos nessa homenagem ao nosso tricampeão Ayrton Senna. Está aqui, ó, esse capacete que já nos rendeu tanto. Não esse, né? Esse aqui é uma réplica. Daqui a pouco a gente vai fazer o agradecimento. É um capacete que foi emprestado por um fã também do esporte a motor. E para ter um capacete desse, não dá para dizer que não seja fã de Ayrton Senna. E esse capacete que rasgou as pistas do mundo desde 1984, quando Ayrton Senna entrou na Toleman, né, até 1994, pilotando a Williams FW16, que na curva Tamburello, na 7ª volta do Grande Prêmio de San Marino, levou um pouco da alegria do brasileiro naquela curva, num acidente que a barra da suspensão se quebrou e atingiu mais ou menos essa região aqui, ó, que foi fatal para o nosso campeão. A gente está, nessa semana, homenageando o nosso querido Ayrton Senna, que mesmo após 30 anos da morte, ainda é capaz de nos emocionar. Eu mesmo me pego várias vezes em casa, sozinho, ali lá na minha sacada, assistindo, né, corridas antigas, vendo aquela narração que até hoje arrepia, do Galvão Bueno, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil, o tema da vitória tocando. Então, mesmo após 30 anos, esse grande brasileiro, esse grande ídolo, esse grande esportista, ainda é capaz de nos emocionar. 30 anos sem Ayrton Senna. Em uma longa e exclusiva investigação, Roberto Cabrini volta à Itália e refaz os últimos passos de um dos nossos maiores ídolos, para mim o meu maior ídolo. Personagens importantes revelam tudo o que viram e ouviram no fim de semana em que ele morreu. Um Senna muito além do que o ícone do esporte e os bastidores tensos da morte do tricampeão mundial de Fórmula 1. Você acompanha agora o segundo episódio da reportagem Senna, 30 anos, o dia que ainda não terminou. Esta é a parte do circuito de Imola, onde Roland Ratzenberger sofreu um acidente no sábado de corrida. Acidente que tirou sua vida. Do box da Williams, Senna assistiu a tudo e ficou extremamente chocado. Ele chegou a comentar comigo que Ratzenberger morreu aqui na pista. Adriane Galisteu, a então namorada de Senna, é hoje uma estrela de primeira grandeza da televisão brasileira. Segura essa emoção junto comigo que a gente já volta. Encontro com a apresentadora em São Paulo, onde ela conta vários detalhes que nunca havia revelado. Mas é muito bom estar contigo. O que eu me lembro bem é que a gente falou muitas vezes nesse sábado, várias vezes ele aos prantos. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Não corre, você é o único cara que pode não correr. Você não precisa explicar o motivo que você não quer correr. Inventa um motivo. Ele falou, você está louca, como é que eu posso não correr? O que você está falando para mim? Tem uma hora que você tem que pensar na vida, eu falei para eles, tem que pensar na vida. Você não está vendo o que está acontecendo? Foi uma discussão de casal, mas uma discussão sobre a corrida. O que nós tivemos foi uma discussão sobre a corrida. Ayrton Senna está chocado, abalado e revoltado com o que aconteceu. E escolheu o silêncio como forma de manifestar sua insatisfação. Senna não deu declarações depois do treino. Ele acha que os pilotos deveriam se unir para exigir mais segurança na Fórmula 1. Senna escolhe o silêncio para mostrar seu sentimento. Decide não dar entrevistas. O choque agora se transforma em revolta. Senna é chamado à torre do autódromo. A direção de prova chama sua atenção. Diz que Senna tinha que se preocupar em pilotar. Não tinha nada que ter ido até o local do acidente. Senna ainda fica longos minutos na torre de Imola, olhando para o nada. Quando ele foi para a torre, ele já deve ter ido pedir uma satisfação para alguém. Porque quando ele chegou lá, ele sabia que o cara tinha morrido. Aí ele falou, ele morreu na pista. Mas eu vou te compartilhar outra coisa que eu vivi também, sobre a minha perspectiva. Nesse sábado de corrida, quando morre o Roland Ratzenberger. Claro que eu estava tentando entrevistar o Ayrton. Quando o Ayrton vai até a torre de controle de Imola, eu fico ali à espera. Ele ficou um longo tempo, eu percebi que ele estava abalado. Andava de um lado para o outro, mas ele se permitiu conversar comigo quando ele me informou que não daria entrevista. Mas ele me contou, olha, o Ratzenberger morreu na pista, mas não pode falar, porque senão a corrida tem que ser cancelada pelas leis italianas. Ou seja, o Ayrton também confirmou para mim que o Ratzenberger tinha morrido na pista. Mas para você, em nenhum momento, ele chegou a pensar em não correr aquele grande prêmio? Não. No final da tarde de sábado, o único momento alegre. Nessa conversa com Rubinho Barrichello,
Senna disse o quanto era bom poder ver o jovem piloto inteiro, depois de um acidente tão dramático. Um fim de semana tenso. Não só pelos acidentes na pista, mas também pelos seus bastidores. Ayrton Senna e Frank Williams, o dono da equipe, discutem acirradamente com os técnicos da Goodyear, a fornecedora de pneus. Ayrton está tenso, reclama muito. Senna está preocupado. Não posso ter uma desvantagem como essa por uma questão técnica, disse ele. Não é minha responsabilidade. Senna está descontente com algo relacionado aos pneus. Não funciona, repete ele. Outra frase de Senna. Esse negócio é sério, não dá para fazer concessões. Alguém tem que fazer direito. Porém, a frase que mais chama a atenção é a de Frank Williams. Ele fala energicamente com o técnico da Goodyear. Faça o que Ayrton quer, porque se ele tiver um acidente, você estará em um grande problema. Durante muito tempo não se soube a natureza dessa discussão, até que tudo se esclarece em uma conversa que tive pelo telefone com o então diretor esportivo da Goodyear. Seu nome, Léo Mel. Can you talk to Mr. Mel, please? Naquele ano, para tentar equilibrar a Fórmula 1, a FIA tinha estipulado que cada equipe só poderia usar 7 jogos de pneus por carro em cada fim de semana de corrida. Com a Williams desequilibrada, esse número era impraticável para Ayrton Senna. Mesmo contrariado e com o propósito de mostrar que os pneus não tiveram influência no acidente, Léo Mel admite que os pneus extras foram sim entregues. O regulamento foi burlado. Era sábado, 9 da noite de 30 de abril de 1994. Estamos diante do restaurante do último jantar de Ayrton Senna, a Trattoria Romagnola. Senna já conhecia o restaurante há pelo menos 4 anos. Naquela noite, ele veio aqui com um grupo de 6 amigos. A mesa para Ayrton Senna e seus amigos naquela noite foi reservada especialmente nesse setor do restaurante. Eram 8 cadeiras, portanto uma delas permaneceu vazia. O principal assunto naquele jantar foi a segurança nas pistas. Ayrton Senna mais ouviu do que falou. Ele ainda estava profundamente chocado pela morte de Roland Ratzenberger. Como sua última refeição, Senna escolheu seu prato favorito aqui no restaurante: espaguete ao Tóquio. Galvão, você esteve nesse jantar histórico, o último jantar da vida de Ayrton Senna. O último jantar junto com ele, nós jantávamos sempre juntos, por vários anos. O Birajara Guimarães, então sócio de Senna em um negócio no Brasil, estava nesse jantar. Ele morreu há poucas semanas, mas antes me concedeu essa entrevista. O que o Senna disse naquele jantar? O que marcou mais é ver que ele estava apreensivo e ele estava defendendo, junto com o médico, uma posição de não ter ocorrido. Porque ele te disse também que o Ratzenberger tinha morrido na pista. Ele defendeu essa posição. A Maria Beatriz, a Betise, ela me chamou e disse: o Frank Williams quer falar com você. Eu disse: Mr. Williams, estou aqui. Ele falou: não, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que ele vem correr amanhã? Eu disse: Mr. Williams, para mim é uma surpresa, porque se o senhor me perguntar isso, mostra que o senhor não conhece bem o Ayrton. Ele vem e vai ganhar. Em algum momento o Ayrton Senna chegou a considerar não correr aquele grande Não, é um momento nenhum. Esse é o lugar onde Ayrton Senna passou a última noite de sua vida. O Hotel Castello, que fica na pequena cidade de Castel San Pietro Terme, a apenas 12 quilômetros do circuito de Imola, portanto uma distância muito conveniente para o piloto brasileiro.
Ayrton passou a se hospedar aqui desde 1989. Era, portanto, a 6ª vez. Naquela semana de 1994, Ayrton ficou em uma suíte do 2º andar. Questa è la camera di Senna? Sì, è la camera del signor Senna, dove lui ha passato l'ultima notte. Você può vedere? Certo, ve la mostro molto volentieri. Prego. Permesso? Domingo de corrida. Ayrton, antes de entrar em seu carro, fica longos minutos olhando para sua Williams. Aquela imagem dele com as mãos ali no aerofólio, que muita gente fica questionando, que ele estava isso, que ele estava aquilo. Eu acho que ele não estava nada. Ele estava pensando num monte de coisa que eu falei para ele. Ali, falei para ele não correr. Foi a primeira vez que eu bati nessa tecla e ele brigou comigo no telefone e falou: como assim não vou correr? Ficou bravo, porque assim, como é que eu tive a ousadia de falar para ele não corre? Para um cara que está com os nervos à flor da pele, viu um companheiro morrer, Rubinho Barrichello internado num acidente horroroso. Ele estava em pânico. E teve bate-boca na reunião de pilotos, do domingo de manhã. Como foi esse bate-boca? Ninguém sabia o que achava que tinha mudado, mas ele sabia que era muito perigosa, que a pista inteira era muito perigosa. Amanhã tem o 3º episódio da nossa série, do nosso documentário O Dia que Nunca Terminou. Hoje, dia 1º de maio, é o dia da morte de Senna. Foi no dia de hoje, aqui no Brasil, por volta de 10 horas da manhã, que houve o acidente. E na reportagem de amanhã você vai acompanhar alguns detalhes sobre aquela corrida, que, como nós vimos, teve o acidente do Barrichello na sexta-feira. O Rubinho chegou a ficar 6 minutos, entre aspas, morto, né? Ele engoliu a língua com a batida, teve que ser reanimado. No sábado, durante a qualificação, o acidente de Roland Ratzenberger, que pilotava a Simtech, né? E no domingo a corrida já começou com uma série de problemas, o acidente de Pedro Lamy logo na largada. Houve nessa batida, né, do Pedro Lamy, português, Pedro Lamy na largada, um pneu voou para a arquibancada, atingiu o torcedor. E, se não me engano, teve um torcedor que morreu, salvo engano, o torcedor morreu com esse pneu que voou na arquibancada. Na parada de boxe, salvo engano, foi Jos Verstappen, o pai do Max Verstappen, que hoje é tricampeão também. O pai dele, o Jos Verstappen, pilotava a Benetton, salvo engano, foi um acidente nos boxes com o Jos Verstappen, que deixou um mecânico ferido também. E, né, após a saída do safety car, na 7ª volta, foi quando Senna, sendo perseguido pela Benetton de Michael Schumacher, acabou passando reto na tamborela, a barra da direção quebrou e o carro foi absolutamente reto e bateu no muro a 307 km por hora, e o braço da suspensão dianteira direita do carro se soltou e atravessou a viseira do capacete, pegando em cheio a cabeça do campeão. Não foi decretada a morte dele na pista, como nós vimos, senão o evento todo tinha que ser cancelado, e preferiram então postergar a morte de Senna para que pudessem ganhar dinheiro com a corrida. Se tivessem já declarado a morte do Ratzenberger no sábado, a corrida não teria acontecido e, quem sabe, nós teríamos Ayrton Senna conosco até hoje. Vamos fazer um agradecimento ao dono desse capacete, ao Mariose Garage, que gentilmente nos emprestou o capacete essa semana para que a gente pudesse ilustrar esse especial que nós estamos fazendo, essa homenagem ao tricampeão mundial Ayrton Senna da Silva, que foi rebatizado, né, como Ayrton Senna do Brasil, e que hoje nós lamentamos, mas também homenageamos a morte do tricampeão, que no dia 1º de maio de 1994 deixou as pistas, deixou a vida, mas hoje é mais do que um mito, já é uma lenda e jamais será esquecido, não só pelos brasileiros, mas por todos os amantes do esporte. Muito obrigado ao Mariose Garage pelo empréstimo desse capacete, que muito nos orgulha aqui no nosso estúdio. E ele tem um cadete conversível igual o que o Senna possuía, né? Vai trazer, legal, bacana, vamos mostrar sim, bacana.